Meus irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, ela nos mostra os benefícios das provações. Nós vemos que aqui o apóstolo ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva perseverança, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Glória a Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, que deve ser motivo de alegria em nossa vida o fato de sermos submetidos a múltiplas provações. Veja que muitas das vezes acontece o contrário, quando somos provados, ficamos tristes. Mas aqui, em primeiro lugar, o apóstolo Tiago ele vem dizendo: irmãos, tende por motivo de alegria o ser submetidos a múltiplas provações. E em segundo, ele coloca que a nossa fé bem provada, ela nos leva à perseverança. E em terceiro, você observa que ele diz que a perseverança, ela deve produzir em nós o que? Obras perfeitas. E em quarto, ele diz o motivo de tudo isso. Veja o que ele diz no verso 4, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos, íntegros, sem nenhuma deficiência. Veja que Deus permite que o seu servo, a sua serva, passe por provações, para que os seus servos sejam íntegros, perfeitos, sem nenhuma deficiência. Veja, meu querido irmão, que o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 1, do versos 6 e 7, veja o que ele diz. Pedro, capítulo 1. Nisto deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória, honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Amém. Veja, meu querido irmão, que aqui Pedro também exorta os irmãos, que os irmãos devem se alegrar com a provação, porque a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro, e o ouro é provado pelo fogo, mas o homem é provado pela fé. Veja que Pedro está dizendo aqui que a provação ela vem na nossa vida para provar a autenticidade da nossa fé. Somente os verdadeiros permanecem firmes na presença de Deus quando vem a provação. Somente aqueles que têm uma fé autêntica permanecem junto com o Senhor. Somente aqueles que têm uma fé autêntica é que produzem obras perfeitas, como disse o apóstolo Tiago, sem nenhuma deficiência. Meus queridos, a palavra de Deus ela está dizendo aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, verso 12, veja o que diz: amados, não vos estranheis com o incêndio que lavra entre vós para a vossa aprovação, como se fosse algo estranho que vos acontecesse. Veja, meus irmãos, o que Pedro diz, que o cristão, o homem, a mulher que serve a Deus, ele não deve, quando for submetido à provação, pensar que é algo estranho, porque não é. Os nossos irmãos no mundo inteiro,
que abraçaram essa fé estão passando por provações. É algo estranho, é o cristão não passar por provações, por perseguições, pois aquele que é um discípulo autêntico de Cristo, é normal que ele passe por provações, é normal que ele viva um incêndio de provações. Veja que Pedro está dizendo aqui: amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós para a vossa provação, como se fosse algo estranho que vos acontecesse. Porque não é estranho, é normal. Veja que continua dizendo a palavra no verso 13: antes, à medida que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter alegria transbordante. Aleluia! Veja, meu querido irmão, que nós devemos ter esse sentimento em nosso coração, para que quando o Senhor Jesus ele se revelar na glória do Pai com os seus santos anjos, nós possamos nos exultar de alegria com Ele. Porque se nós somos participantes dos seus sofrimentos aqui nessa vida, nós seremos também participantes da sua glória. Veja, o cristão que não passa por provações é porque ele não é um cristão autêntico. Porque a aprovação, junto com a aprovação, Deus nos dá uma porta aberta para podermos suportar. Deus é fiel, meus irmãos. Veja o que a palavra está dizendo: bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo. Isto significa que o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Veja, meus queridos irmãos, isso é um sinal de que o Espírito Santo está sobre nós. Mas compreenda agora o que diz aqui o verso 15. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Veja, meus queridos, muitas pessoas estão sofrendo, infelizmente, por serem ladrão, por serem homicida, por serem adúlteros, adúlteras. Mas a palavra está dizendo aqui que ninguém deve sofrer dessa maneira, porque não há glória nenhuma nisto. Mas se sofremos como cristão, como servos de Deus, é sinal de que o Espírito de Deus, ele repousa sobre nós. E veja que Pedro continua dizendo: com efeito é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, e se ele começa por nós, qual será o fim dos que se recusam crer na boa nova de Deus? Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Veja, meu querido irmão, a palavra de Deus está nos mostrando nesta noite que é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E o justo apenas se salva com dificuldade. O justo se salva pela misericórdia de Deus. Mas onde aparecerá então o ímpio e o pecador? Só resta para o ímpio e o pecador o lago de fogo. Então, meu querido, é melhor sofrer ao lado de Cristo do que sofrer no pecado. É melhor você sofrer com Cristo do que você ser condenado como um ímpio e um pecador. Veja que a palavra de Deus, ela está nos dizendo em Romanos, no capítulo 5, verso 3, veja o que diz: e não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a fim de que a virtude comprovada produza a esperança. Aleluia! E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Glória a Deus! Veja, meus queridos, que o apóstolo Paulo está dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação, ela vem, Deus permite que ela venha para produzir a perseverança.
E a perseverança produz a virtude. E a virtude comprovada, veja, não é uma virtude falsa, mas a virtude comprovada, ela produz a esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus, Ele derramou o seu Espírito Santo em nossos corações, para que tenhamos a esperança viva da vida eterna em nossas vidas, meus irmãos. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, faça uma aliança com Cristo, entregue a sua vida para Ele, deixe Ele te abençoar, salvar a sua alma, te livrar de todo o laço da iniquidade. Porque você viu, irmão, a palavra está dizendo, é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus, e o justo apenas se salva. Então, meus queridos, a esperança de Deus, ela não decepciona. As provações, ela traz um grande benefício para nós. Se você está sofrendo por causa dos vícios, por causa do pecado, renuncie a essas obras da carne, entregue a sua vida para Cristo e venha caminhar ao lado de Cristo para que você receba o perdão, para que você receba as bênçãos do Senhor em sua vida, pois o inimigo só quer tirar aquilo que você tem direito. Entenda isso. O inimigo, ele quer colocar na cabeça da pessoa que a pessoa é um derrotado, que a pessoa não tem mais jeito, que a pessoa não serve para nada. Entenda, meu querido irmão e minha irmã, que a palavra está nos dizendo que as provações ao lado de Cristo, elas produzem em nós um grande benefício para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Por isso, meu querido irmão, faça o seu pedido de oração, deixe um comentário, faça a sua pergunta, eu estarei te ajudando. E saiba que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio a este mundo, Ele passou por todas as provações e Ele venceu, para que nós também venhamos a vencer com Ele, para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. Meus queridos, que a paz de Deus seja com todos vocês e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.